Nascido em Dublin no dia 30 de março de 1948, Edmund Patrick Jordan se mudou para a pequena cidade de Bray como uma medida para tratar de uma acrodinia infantil. Estudou na St. Street Christian Brothers School, colégio altamente rigoroso e austero com seus alunos, e chegou a cogitar seguir o sacerdócio antes de cursar odontologia e contabilidade. Trabalhou para o Banco da Irlanda por alguns anos, até que uma greve em 70 o fez se mudar para a ilha de Jersey. Lá, enquanto trabalhava como contador para uma companhia de eletricidade durante o dia e em bares à noite, ingressou em algumas corridas locais de kart. Quando retornou a Dublin, comprou um kart, se inscreveu no campeonato nacional e levou a taça em 71. Terça-feira, 19 de março de 2024. E este é mais um Personagem de Terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Rodrigo Vilela e está começando mais um Personagem de Terça. Hoje é dia da gente relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço todas as vezes para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar a gente. Em 74, Ed disputou a Fórmula Ford e no ano posterior a Fórmula 3. Só que em 76 ele quebrou a perna esquerda em um acidente em Mallory Park e perdeu toda a temporada. Recuperado, transferiu-se para a Fórmula Atlantic irlandesa em 77 e na temporada seguinte levou o caneco. Aí em 79 ele e Stefan Johansson ingressaram juntos na Fórmula 3 britânica com o apoio da Marlboro e sob a inscrição Team Ireland. Ainda em 79 participou de algumas provas de Fórmula 2 e fez testes com a McLaren. Seguiu no campeonato em 80 e também disputou duas provas pela Fórmula 3 europeia, onde conseguiu um excelente quinto lugar em Silverstone. No ano seguinte, se mudou para o Mundial de Protótipos com a Porsche. Disputou 3 corridas e subiu ao pódio nas 6 horas de Silverstone, além de um quinto lugar nos 1000 km de Monza. Também correu as 24 horas de Le Mans, mas a bordo da BMW da equipe Enka. Em 82, só correu nos 1000 km de Brands Hatch. Àquela altura, ele já era dono de equipe, pois tinha fundado o seu primeiro time, a Ed Jordan Racing, ao final de 79, mesmo dispondo de pouco dinheiro. Em 82, após participação em várias corridas pela Grã-Bretanha, foi para a Fórmula 3 europeia, tendo James Weaver como seu piloto. Uma quarta colocação ao final do ano era como um divisor de águas. Para 83, além de manter o Weaver no time, ele também deu as caras na Fórmula 3 britânica, com Martin Brundle ao volante, faturando um vice-campeonato até hoje bastante discutido devido às disputas ferrenhas e, por vezes, além do recomendável, contra Ayrton Senna. A Ed nunca mais parou de crescer. Em 85, seu time era um dos participantes da recém-criada Fórmula 3000 e as conquistas não tardaram. Em 87, na Fórmula 3 britânica, Johnny Herbert enfiou 5 vitórias e conquistou a taça. Em 88, Herbert subiu para a Fórmula 3000 no time de Jordan e logo na primeira corrida em Jerez de la Frontera deu a Ed a sua primeira vitória no certame. Martin Donnelly, o outro piloto, venceu outras 2 em Brands Hatch e Dijon e mesmo disputando somente 5 corridas, fechou a temporada em terceiro, atrás apenas de Roberto Moreno e Olivier Gruillat. Em 89, Jordan contratou Jean Alesi, que substituiu Herbert, que se mandou para a Fórmula 1. A mudança deu muito resultado. Além do triunfo de Donnelly em Enna-Pergusa, Alesi venceu em Pau, Birmingham e Spa-Francorchamps e mesmo não correndo em Dijon, levou a taça empatado em pontos com Henrique Comas, porém com uma vitória a mais. Em 90, o regulamento permitiu um carro a mais por equipe, e enquanto o carro 1 ficou com Emanuele Naspet, além de 2 provas com Vincenzo Sospiri, Jordan contou com Ed Irvine e Hans-Harald Frentzen. Irvine venceu em Hockenheim e terminou em terceiro. Em 91, o time fez sua última temporada na Fórmula 3000, com Damon Hill e Vincenzo Sospiri. Mesmo com 2 pódios, um para cada, em Hockenheim e no Garreau, Ed não estava tão preocupado assim. Desde meados de 90, a cabeça do dirigente já estava na Fórmula 1. E assim nascia a Jordan Grand Prix, com Gary Anderson como projetista-chefe. Anderson já estava no time desde 89, egresso da Reynard. A ideia de Jordan, ainda em 90,
era ter Donelli e Irvine como pilotos. Só que o primeiro já estava na Lotus e depois do assustador acidente em Jerez de la Frontera, nunca mais voltou a correr, mesmo se recuperando milagrosamente. Já Irvine preferiu ir para a Fórmula 3000 japonesa, onde ficou de 91 a 93. Então Ed optou por dois experientes para a estreia em 91. Andrea De Cesaris e Bertrand Gachot guiaram o inesquecível carro verde e azul com patrocínio da 7-Up. De Cesaris não passou da pré-classificação em Phoenix, mas foi o único revés do ano. Facilmente, a Jordan superou as classificações e de Interlagos em diante, seus dois carros estiveram em todas. Quarto e quinto no Canadá, quarto no México, sexto na França, sexto na Grã-Bretanha, quinto e sexto na Alemanha, parecia tudo lindo. Aí Gachot se envolveu em uma briga de trânsito com um taxista em Londres, meteu spray de pimenta na cara do inglês e, como isso era proibido por lei, acabou preso. Em Spa-Francorchamps, o carro 32 apareceu com um tal de Michael Schumacher. Com apoio da Mercedes, o alemão fez sua estreia sendo um tremendo desconhecido para a grande maioria e para o próprio Ed, que contou depois ter sido enganado por Willy Weber, empresário do piloto, que afirmou conhecer muito bem a pista e é claro que não. Mas foi ele colocar o carro na 7ª colocação do grid que, mesmo que sua corrida não tivesse chegado na Eau Rouge, muitos perceberam se tratar de alguém acima da média. Em Monza, o carro já estava com Roberto Moreno, defenestrado covardemente por Flávio Briatore, que pinçou Schumacher para Benetton. O carro ainda foi parar nas mãos de Alessandro Zanardi nas 3 últimas provas. A 5ª colocação no campeonato de construtores no ano de estreia parecia bom demais. E era. Para 92, Jordan contratou Stefano Modena e Maurício Gugelmin, além de um belo acordo com a Sasol, petrolífera sul-africana. Só que com um limitadíssimo motor Yamaha, somente Modena conseguiu pontuar um mísero 6º lugar em Adelaide. O italiano ainda ficou 4 corridas sem se classificar para o grid, um ano para esquecer. Tudo mudou em 93. O novo motor, Hart, mesmo fraco, era um pouco mais confiável e econômico. Rubens Barrichello e Ivan Capelli foram os pilotos, mas o italiano que brilhou na Leyton House e decepcionou muito na Ferrari só durou 2 provas. Após nem garantir lugar no grid de Interlagos, Ed colocou Thierry Boutsen em seu lugar. Em Donington, uma pane seca tirou de Rubens a vaga no pódio após uma prova magistral. Boutsen ficou até Spa-Francorchamps quando anunciou a aposentadoria. Marco Apicella correu em Monza, depois 2 velhos conhecidos dos tempos de Fórmula 3000 pegaram o carro. Naspetti em Estoril e Irvine em Suzuka e Adelaide. No Japão, os primeiros pontos da equipe no ano, com Barrichello em 5º e Irvine em 6º, quando levou uns supapos de Senna após a prova. A ideia era crescer mais um pouquinho em 94, só que foi bem melhor que o esperado. Irvine fez trapalhada no Brasil e pegou 3 corridas de suspensão. Numa dessas, em Mônaco, Andrea De Cesaris, um de seus substitutos, conseguiu uma 4ª colocação. Já Barrichello foi muito bem. 4º em Interlagos e 3º em Okayama, o primeiro pódio do time que precederam o gravíssimo acidente da sexta-feira do fim de semana macabro em Imola. Irvine foi 6º em Barcelona, depois Barrichello conseguiu um 4º em Silverstone e aí veio a primeira pole position em Spa-Francorchamps com Barrichello. Na prova ele vinha em 5º até o motor não resistir, mas em sequência 2 quartos lugares em Monza e em Estoril. Irvine emendou um 4º em Jerez e um 5º em Suzuka, e Rubens voltou a ser 4º em Adelaide. Um ano incrível, coroado com a 5ª colocação na tabela dos construtores. Nada mais natural que ambos fossem mantidos no time. E em 95 a novidade estava com a Peugeot, a nova fornecedora de motores. Os resultados foram ligeiramente inferiores, mas os dois seguiram pontuando bem. Barrichello foi 4º em Nürburgring e Irvine repetiu a colocação em Suzuka, mas não foi a melhor classificação deles no ano. Em Montreal, com Schumacher tendo vários problemas de câmbio, Rubens e Ed cravaram as 2 vagas no pódio, ponteado pela única vez por Jean Alesi, exatamente 4 anos depois dos primeiros pontos do time na categoria. A expectativa para 96 era a melhor possível. Depois de procurado por Ferrari e de ter voltado atrás num acordo já confirmado com a McLaren, Barrichello seguiu no time, agora tendo Martin Brundle no lugar de Irvine, que foi para a Ferrari. Depois do carro multicolorido de 95, devido aos vários patrocinadores, para o novo ano um desenho inteiramente dourado graças aos cigarros Benson Heads,
mas a temporada foi um pouco aquém do que se esperava. Barrichello foi segundo no grid em Interlagos e perseguiu Schumacher em busca do pódio até rodar nas voltas finais. E depois vieram 7 provas nos pontos, com 2 quartos lugares em Buenos Aires e em Silverstone. Brundle, que teve seu carro quebrado ao meio após capotar na estreia da pista de Melbourne na categoria, foi aos pontos em 5 oportunidades, sendo o melhor deles o 4º lugar na Itália. Aí Brundle se aposentou da categoria e Barrichello foi para Stewart. E Ed apostou em 2 novatos para a temporada de 97. Giancarlo Fisichella, campeão italiano de Fórmula 3 em 94, e Ralf Schumacher, campeão da Fórmula 3000 japonesa um ano antes. Mais uma 5ª colocação nos construtores tal qual em 96, mas com 3 pódios na conta. Ralf foi terceiro na Argentina e Fisichella foi terceiro no Canadá e segundo na Bélgica. Não se imaginava muito o que a equipe poderia apresentar para 98, mas uma mudança elevou a perspectiva, a troca de motores. A Peugeot virou parceira da Prost e, em troca, vieram os motores Mugen Honda. Outra troca, dessa vez de pilotos, aumentou mais ainda as possibilidades de um bom ano. Fisichella foi para a Benetton e Damon Hill, campeão em 96, ingressou no time. O ano estava sendo um martírio. Nas 8 primeiras etapas, 0 pontos e um desempenho por vezes terrível. Incrivelmente, depois que Ralf foi sexto em Silverstone, tudo mudou. E aí veio a primeira vitória do time em Spa-Francorchamps, na corrida maluca com Big One na largada, a briga entre Michael Schumacher e David Coulthard e dobradinha dos carros amarelos. Hill, o vencedor, discutiu com Ed porque Ralf queria disputa. O britânico argumentou que os 2 primeiros lugares poderiam virar pó, mas a atitude foi cruel para Ralf decidir, com a ajuda de seu irmão, se mandar para Williams assim que Jacques Villeneuve anunciou que integraria o projeto da BAR em 99. Jordan puxou Frentzen, que também saiu da Williams para dar lugar a Zanardi. A equipe começou a temporada em alta e a expectativa após um 98 vitorioso era de que o time deixasse de ser mais conhecido, mas pelas muitas modelos e pelas festas que promovia no paddock com direito a shows de rock. O próprio Ed, inclusive, tocava a bateria na sua própria banda, a V10, que depois virou Ed and the Robbers. Enfim, voltando a 99, a empolgação era tanta que Hill chegou a declarar na pré-temporada que lutaria pelo título. Infelizmente, o britânico passou longe disso. Pior, suas performances em alguns momentos beiravam um constrangimento. Só um 4º lugar em Imola até a metade do ano, ao passo que Frentzen já tinha um 2º na Austrália, um 3º no Brasil, um 4º em Mônaco e uma vitória na França, na mesma chuvosa prova, onde Damon nem conseguiu vaga no grid por causa da regra dos 107% e só largou porque a FIA foi benéfica com todos. Hill foi para Silverstone com o discurso de que aquela seria sua última prova. Um 5º lugar e a festa efusiva do torcedor o fez decidir seguir até o fim do ano, mas ele continuou vendo Frentzen passear, com direito a mais uma vitória em Monza. Ao final do ano, Ed comemorou a 3ª posição na tabela, vendo Hans Harald brigar pela taça até a penúltima corrida. Como se não bastasse estar por cima, em 2000 a Honda decidiu que aumentaria seus investimentos no time. Para o lugar de Hill, Ed colocou Jarno Trulli, que vinha se destacando nos últimos anos na Prost. Mas o ano não foi tão bom, ou pelo menos longe do que o chefão queria. Só a 6ª colocação na tabela de equipes, 2 terceiros lugares de Frentzen, em Interlagos e Indianápolis foram tudo o que eles conseguiram. A motivação seguiu para 2001. A dupla de pilotos foi mantida, mas o clima nos bastidores já não era tão bom. O relacionamento entre Frentzen e os mecânicos ficava insuportável e Ed começou a forçar uma saída do alemão. O desempenho em pista já não era aquelas coisas, e aí Frentzen, que tinha uma cláusula que dava a ele o poder de escolher sair ou ficar, e tinha decidido continuar no time, acabou demitido por razões até hoje não muito bem explicadas após o GP da Grã-Bretanha. Ricardo Zonta, que já tinha corrido no Canadá quando Frentzen se lesionou, teve sua chance em Hockenheim, mas foi péssimo. Aí quem veio foi Jean Alesi, que fazia sua temporada de despedida. No total, míseros 19 pontos, ocupando a 5ª colocação na tabela porque as 4 primeiras dominaram o ano. Em 2002, além de ter os motores Honda, os mesmos que a BAR usava e não mais da Mugen, um novo patrocinador, a DHL, chegou ao time. Aliás, foi graças a uma jogada de marketing e uma necessidade financeira que Ed convenceu a empresa a adotar o amarelo como sua nova cor, junto ao vermelho ao invés do branco.
Bom, deu tão certo que a empresa de logística mantém um amarelo e Ed ganha até hoje royalties pela ideia. E uma nova dupla de pilotos também, já que Trulli foi para a Renault. Giancarlo Fisichella retornou ao time e teria Takuma Sato, campeão da Fórmula 3 britânica em 2001, como colega de equipe. Os tempos eram outros e a Jordan começava a ver seu declínio dentro da categoria, com vários abandonos. Mesmo assim, Fisichella emendou 3 quartos lugares em sequência, na Áustria, Mônaco e Canadá, e Sato pontuou no Japão para a festa da torcida. Ainda assim, a 6ª colocação na tabela, apenas uma abaixo de 2001. Mas Ed sabia que seu time vivia tempos de vacas magras. A Honda saiu para focar apenas na BAR e levou Sato junto para ser piloto de testes. Restou um acordo bem caro com a Ford e Ralf Firma assumiu um dos cockpits, que quase foi de Felipe Massa. Na pista, a Jordan encerrou o ano com uma desoladora 9ª colocação com apenas 13 pontos, à frente apenas da Minardi. Mas 10 deles vieram da última vitória do time no amalucado GP do Brasil, com chuva, pane seca de Barrichello, corrida encerrada antes do fim por causa da batida de Mark Webber e Fernando Alonso na curva do café, e erro na cronometragem, que deu a vitória a Kimi Raikkonen, erro esse consertado só na véspera do GP de San Marino. Foi também a 176ª e última vitória da Ford na Fórmula 1. Àquela altura, a situação financeira do time já estava ruim e naufragou de vez quando, em junho, Jordan processou a Vodafone em 150 milhões de libras, alegando que um acordo verbal para patrocinar a equipe havia sido desrespeitado, com a companhia telefônica indo para a Ferrari. Só que Ed desistiu da ação 2 meses depois e teve que pagar os custos do processo das duas partes. O ano de 2004 começou tão cheio de dúvidas e dívidas que os 2 cockpits ficaram vazios até próximo da pré-temporada. Nick Heidfeld e Giorgio Pantano foram escolhidos. O alemão, campeão da Fórmula 3099, passou por Prost e Sauber sem brilhar. Já o italiano foi contratado por levar patrocínio para o time. Porém, problemas envolvendo o pagamento do acordo fizeram Pantano ficar fora de 4 corridas: Canadá, China, Japão e Brasil. Nelas, Timo Glock ocupou seu lugar. No fim, apenas 5 pontos na tabela, com 2 7º lugares como os melhores resultados. A equipe estava na UTI, era uma constatação, e o ano de 2005 teve de novo uma nova dupla. Thiago Monteiro e Narain Karthikeyan foram os contratados naquela que foi a última temporada do time. Usando os motores Toyota de última hora, depois da recusa da Ford, a equipe acabou com 12 pontos na tabela. Mas a única performance normal foi o 8º lugar de Monteiro na Bélgica. Os outros pontos vieram da famosa corrida de 6 carros em Indianápolis, fruto dos problemas com os pneus Michelin, que fizeram 7 equipes abandonarem após a volta de apresentação. Monteiro foi o 3º, Karthikeyan o 4º, e no pódio, o português nem quis saber de nada e festejou como uma criança. Era o canto de cisne de uma das mais carismáticas equipes que já passaram pelo esporte a motor. Durante aquele ano, o time já havia sido vendido a Alex Schneider, um russo radicado no Canadá que era dono da Midland, um grupo de investimentos e comércio exterior. A promessa de manter o nome inalterado não foi cumprida, e ao final do GP da China, a Jordan saiu de cena para dar lugar à Midland, que virou Spiker em 2007, Force India em 2008, Racing Point em 2018 e Aston Martin em 2021. Mas Ed seguiu ligado à Fórmula 1. Em 2009 ele se tornou comentarista do programa Grand Prix da BBC, ao lado de David Coulthard e de Jake Humphrey, que depois foi substituído por Suzy Perry. Ficou por lá entre 2009 e 2015 e, enquanto integrante do programa, levou em primeira mão algumas das notícias mais importantes da Fórmula 1, como o retorno de Michael Schumacher em 2010, a ida de Lewis Hamilton para a Mercedes em 2013 e a mudança de Felipe Massa para a Williams em 2014. Ed Jordan também já escreveu colunas para F1 Racing, teve o seu seriado chamado Ed Jordan's Bad Boy Racers, foi um dos integrantes do Top Gear em 2016, se tornou comentarista do Channel 4 e em 2023 lançou seu próprio podcast chamado Formula 4 Success, junto a David Coulthard, e a cada semana uma celebridade de áreas distintas. Além de amante de rock and roll e baterista de sua própria banda, como já dissemos, Ed é torcedor ferrenho do Celtic e do Coventry City. Aliás, seu nome é ligado em diversas vezes a uma possível aquisição do clube inglês.
Envolvido em vários negócios em vários setores como petróleo, imóveis, entretenimento, saúde e, claro, esportes, seu nome já esteve ligado também à compra de empresas de apostas, como a OpenBet e a Playtech. Já teve sua própria marca de vodka e de bebidas energéticas e é um dos maiores apoiadores financeiros tanto da Click Sargent, instituição de caridade contra o câncer infantil, quanto da Amber Foundation, uma instituição para jovens. Em 2007, ele lançou sua autobiografia, intitulada An Independent Man, mas antes, em 2002, teve sua história contada em uma publicação escrita por Timothy Collins. Premiado com várias honrarias, especialmente acadêmicas, Ed Jordan também é membro do BRDC, o Automóvel Clube Britânico, e em 2012 recebeu a Ordem do Império Britânico em reconhecimento por todas as ações sociais e por tudo que fez pelo automobilismo. Não tinha como desassociar o Ed Jordan da equipe Jordan. Até por isso o vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal, mas tem equipe que marca, né, pessoal? Uma das equipes mais festeiras, uma das equipes mais carismáticas, uma das equipes sempre com o astral lá em cima, seja enchendo o box de modelos, enchendo o box com músicas, com shows de rock que varava as noites nos paddocks e principalmente pelo desempenho em pista, que sim foi muito bom. Fora todos os nomes que ele revelou para a Fórmula 1, muitos dos futuros grandes vencedores que a categoria já teve passaram pela Jordan em algum momento. É a equipe que vai ficar para sempre na história dos fãs do esporte a motor. Certeza que vocês gostaram de relembrar um pouquinho da carreira do Ed Jordan, que foi um multi-homem, né, que faz de tudo um pouco, está envolvido num monte de coisas e que dentro do esporte a motor vai ser lembrado para sempre. Na semana que vem é a vez da gente relembrar um grande momento das pistas, né? O nosso TBT, a lembrança de quinta. Então o personagem de terça volta daqui a 2 semanas. Lembrando sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Na sexta-feira tem aquecimento, a gente espera vocês a partir das 9 da noite. Então, um grande abraço a todos e até lá. Tchau!